Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Frei Thiago. Para quem conhece também, continuo sendo Frei Thiago, ou Pete, né, como a galera chama. É nóis. Bom, então, nesse vídeo, né, a gente vai conversar um pouco, nós vamos conversar um pouco sobre a primeira carta, né, de Santa Clara para, né, a irmã Inês. Então, vocês já devem ter visto, né, no primeiro vídeo algumas considerações históricas, alguns fatos, algumas situações importantes para contextualizar a gente, né, para que essas cartas façam sentido, para que elas não sejam tão aleatórias, né? Então, alguma coisa sobre Santa Inês, né, vocês já devem saber. Mas beleza. Então, sem muita enrolação, vamos entrar na primeira carta de Santa Clara para Santa Inês. Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, ela é uma informação assim mais técnica, né, mais acadêmica, vai ser bem breve, mas mesmo assim eu acho interessante, né, da gente saber. Essa carta, né, ela segue um estilo literário que é bastante recorrente, né, no medievo, aliás, desde dos primeiros tempos do cristianismo, né, já era um estilo bastante recorrente, na Idade Média, então, né, nem se fala, que é o gênero epistolar, né, epístolas, cartas, né. Neste caso, a carta que Santa Clara escreve, né, ela se divide em 5 partes que formam meio que um conjunto retórico. Ela está usando uma argumentação que está dividida em 5 partes, ela apresenta essa ideia, depois ela defende, ela demonstra a ideia. As 5 partes, elas são a saudação, o exórdio, a narração, a demonstração e a conclusão, né? As partes, os nomes das partes são autoexplicativos. Saudação, a pessoa está cumprimentando, está se apresentando, cumprimentando. O exórdio talvez seja a parte mais difícil, mas basicamente o exórdio é quando a gente começa a explicar alguma coisa, né? Uma primeira fala, uma apresentação, né, mais suave, tal, alguma coisa assim. A narração é uma explicação. A demonstração seria, né, realmente uma fundamentação, uma exemplificação da narração e, por fim, a conclusão, onde vai ser amarrada aquela ideia. Então, isso a gente coloca aqui já logo no começo para dizer assim, se por um lado Francisco de Assis se diz idiota no sentido de iletrado, né, não no nosso sentido moderno de idiota, como uma coisa, né, um cara bobo, uma pessoa besta, né, mas no sentido de não letrado, idiota seria basicamente, né, uma tradução, uma interpretação é sem ideologia, sem ideias, né? Então São Francisco se diz um idiota nesse sentido. Tá certo que não era tanto, não, ele era letrado sim, era alfabetizado, sabia até falar francês, né, alguma coisa de francês. Mas Santa Clara, por outro lado, a gente percebe que é uma pessoa já bastante culta, né? E uma mulher, né, no medievo, né, ter uma educação um pouco mais elaborada não é qualquer coisa. Então, aqui a gente já tem uma primeira pista, né, que é interessante da gente saber. Em segundo lugar, então, vamos falar um pouquinho sobre a destinatária da carta, né, a pessoa que está recebendo a carta, a irmã Inês. A gente sabe, então, provavelmente, né, nós já ouvimos isso no primeiro vídeo, né, é uma princesa, né, filha de um rei da Boêmia, e então, apesar de que da irmã Inês, já ter tido uma excelente educação, ter sido desde a infância uma pessoa piedosa, né, caridosa, generosa, né, de bom coração, a gente vai chamar o processo dela de entrada para a família franciscana clariana, a gente vai chamar esse processo de conversão, porque não deixa de ser uma conversão. Conversão não significa necessariamente só quando a gente vive uma vida desregrada, a pessoa que vive uma vida desregrada conhece Jesus e hoje está curado, né? Parou de beber, usar droga e torcer para o Corinthians. Não é só isso, né, que seria um processo de conversão. Todos nós, né, mesmo os religiosos, todos nós, já com a nossa vida de fé encaminhada, a gente precisa da conversão a cada dia, a cada momento. Então, nesse sentido aqui, Inês, né, princesa, já tinha uma vida piedosa, era uma pessoa de extrema caridade, extrema generosidade,
né? Mas a gente chama o processo dela de entrada para as clarissas, né? De um processo de conversão. Esse processo de conversão de Santa Inês, né? Vai ser bastante enfatizado, ele tem elementos assim que realmente destacam bastante, justamente por causa da filiação real de Inês, né? Então, se a pobreza em si, se a pobreza ela já constitui uma riqueza espiritual infinita na nossa família, especialmente para Francisco e para Clara, tanto mais bela essa pobreza se torna na vida daquela que abandonou uma grande riqueza material, junto dos privilégios e comodidades que o mundo oferece. Durante toda a carta, Clara vai usar essa realidade da vida de Inês para apresentar o próprio estilo de vida que ela, Inês, né, está se propondo a abraçar. Então, gente, aqui, neste segundo ponto, né, da nossa reflexão, que é acerca da destinatária, né, da pessoa que recebe a carta, é importante a gente ter bem claro que essa vibe, esse momento, né, exatamente essa situação de uma princesa, a própria Clara vai usar a palavra pompas, né, para Inês, ela tinha acesso às pompas do mundo, né? Então, ela tinha privilégios, ela tinha comodidades, né? Então, esse processo de uma princesa que abandona tudo que é próprio da vida real para abraçar a pobreza, para abraçar o seguimento radical a Nosso Senhor Jesus Cristo, esse momento, esse argumento, ele vai perpassar a carta todinha. E Clara vai usar essa situação para apresentar, sabe, o modo de vida da nossa família, né? E especialmente naquele momento bastante primitivo ainda para a gente, né? Então, isso é bastante importante, tá, gente? Ter sempre em mente, quem está lendo essa carta por primeiro é uma princesa. Alguém que tinha acesso às riquezas do mundo e, por livre e espontânea vontade, abandona esses privilégios, abandona essa comodidade para abraçar um outro estilo de vida, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, bom, vocês não vão poder fazer nada porque é um vídeo, né? E não é nenhuma live. Então, enfim, né? Mas vocês vão poder ficar voltando aí, né? Dar o REC aí. Enfim, mas esse ponto é importante, beleza, galera? Tamo junto. Então, um terceiro ponto que vai ser melhor explicado, eu vou voltar nele, é a relação delicada com o Papa de então, né? O Papa Gregório IX, né? É uma relação um pouco delicada. O Papa Gregório IX, antes, né, de assumir o papado, é então o cardeal Ugolino. O cardeal Ugolino é feito papa, que assume o nome de Gregório IX. O cardeal Ugolino foi o primeiro defensor da nossa ordem. Foi um amigo pessoal de São Francisco e, sim, também era amigo de Santa Clara e de Santa Inês, né? A gente pode dizer que havia uma relação de amor entre eles. No entanto, o Papa Gregório IX, ele segue a corrente, né, do que se interpretava, né, sobre a vida religiosa de então. Ele tem um pensamento X, por exemplo, sobre o que significa a vida monástica. Clara, Inês não vão concordar muito e vai dar algum rolo aqui, vai ter algum problema, a gente já vai voltar aqui, né? Então, esse seria um terceiro ponto, a relação de Clara, né, de Inês, especialmente Clara e Inês, contra o Papa Gregório. Então, enfim, nesse quarto ponto é onde a gente vai se demorar mais, né? E algumas das coisas que já foram ditas vão ser retomadas aqui de um modo mais pormenorizado, né? Esse quarto ponto trata dos conceitos maiores da carta, né, que vocês têm acesso, vocês já leram, né, ou vão ler a carta. Então, isso que eu estou falando, essas interpretações teológicas, vocês... Problemas técnicos. Então, onde que eu estava mesmo?
Então, esses conceitos, né, maiores da carta, vocês vão, né, que eu vou colocar aqui, as interpretações teológicas, vocês vão encontrar ao lerem a carta. E podem ter impressões até um pouco diferentes, tal, e a gente pode conversar sobre elas. Né? Então, sobre, né, termos chaves da carta. De modo geral, e apesar da formalidade comum de um primeiro contato, é importante também dizer que nessa primeira carta, né, Clara vai usar uma linguagem um pouco mais formal. A gente tem que ter em mente que Clara ainda não conhece Inês, é o primeiro contato entre as duas. É a primeira vez que elas estão conversando. Então é Clara mandando uma carta. Elas estão numa distância geográfica bastante grande. Lembramos que estamos no ano, se eu não me engano, salvo engano, 1231, entre 1231 e 34. Então, a gente está nesse contexto histórico, né? Obviamente, não tínhamos, né? Não havia nenhum meio de comunicação mais eficiente, então, né, qualquer comunicação era bem, segundo, né, os nossos critérios, bastante complicada. Então, Clara está mandando uma primeira carta para uma pessoa que vem de família real. Não dava para ser, né, usar uma linguagem, como é que a gente vai dizer, íntima demais. Né? Então, existem formalidades, a gente já vai dar uma passada nisso também. Então, mas apesar dessa formalidade, apesar da formalidade com que Clara, né, usa, né, para falar com Inês nessa primeira carta, então essa carta ela constitui, ao mesmo tempo, uma saudação, né, para Inês, as boas-vindas à então recém-chegada irmã Inês, né, é cheia da alegria típica, né, da nossa família, desde os primórdios. A nossa família franciscana ela é conhecida, né, pela alegria, pela extroversão, sim oração, sim introspecção, sim contemplação, mas sempre com bastante alegria, né? Essa carta também ela é plena da delicadeza própria, né, das mulheres, né? Ela é cheia de afeto, a gente percebe um senso de cuidado bastante grande e, especialmente, né, contém o fio condutor da espiritualidade, né, e da teologia de Santa Clara. Sempre em profunda consonância com a vibe de São Francisco. Então, tratando-se assim de uma breve exortação acerca do fundamento, né, do fundamental do modo de vida de nossa família desde o seu princípio. Um parênteses aqui. Quando eu falo, né, quando é dito teologia de Santa Clara, a gente tem que ter em mente assim que é óbvio que não é, né, um discurso todo elaborado, todo sistematizado, todo, né, mais técnico. O modo como Clara se expressa, também o modo como Francisco se expressa, é bastante poético, é bastante... É poético, né? Enfim, e solto, livre, né? Eles não têm a preocupação acadêmica na época, né? Era a escolástica que mandava, né? O modo de se fazer teologia era um modo escolástico. Na época eles não estavam preocupados com isso, porém é bastante claro a interpretação da vida que Clara dá. É bastante clara a interpretação de vida que Francisco dá aos escritos bíblicos e ao modo de ser igreja, ao modo de seguir Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, que existe um acento na dimensão cristológica. O que significa isso? Né? O acento, ou a tendência maior, poderia ser falar do Espírito Santo. Então, a gente diria pneumatológico. Né? Eles falam mais do Espírito Santo, dão mais atenção, né, à terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. Ou talvez o modo de se expressar deles fosse mais na orientação do Deus Pai, do Deus Criador. Né? Então, existiria então uma outra vertente, um outro acento, mas não, a gente percebe que é cristológico, ou seja, eles focam muito na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Sempre se fala de Jesus Cristo, toda argumentação, tudo é em torno da pessoa de Jesus Cristo. Está excluído o Espírito Santo ou Deus Pai? Não, não está. Nem de perto e nem de longe estão excluídos, mas Jesus Cristo,
né? Então, é o foco, né, da argumentação, do sentimento, né, do modo de compreender a vida e a Bíblia, né, desses nossos pais na fé, Santa Clara e São Francisco. A maior parte do que a gente fala aqui, é óbvio, né, vou falar mais de Santa Clara, porém, não existe, né, pelo menos assim, de modo de ruptura, né, uma diferença entre aquilo que Clara pensa e aquilo que Francisco viveu, aquilo que Clara vive e aquilo que Francisco viveu. Muito pelo contrário, é óbvio que em alguns momentos existe ruptura porque não são a mesma pessoa, não vivem a mesma situação, não vivem os mesmos problemas, mas basicamente a espiritualidade iniciada por São Francisco e os primeiros companheiros, Clara está em profunda sintonia com ela. Beleza? De novo, é só pigarro, fica tranquilo. Então, vamos lá. Né? Nesse quarto ponto, né, os conceitos mais enfatizados da carta, ou aqueles conceitos que mais demonstram a espiritualidade de Santa Clara, o primeiro que eu vou falar, e que no fundo é a base de todo o resto, a gente vai poder chamar ele de teologia do espelho. Né? Espelho, né, basicamente, a gente olha para um espelho e vê a nossa imagem refletida nele. Aqui, o espelho, a gente pode dizer o que, né, um escrito antigo da nossa família diz, espelho da perfeição. Viver de tal modo, assumir a vida de tal modo, olhar para o Evangelho e assumir o Evangelho de tal modo que Cristo esteja sendo refletido na nossa vida. Isso é a teologia do espelho, o espelho da perfeição, né? Que Francisco tanto fala quando ele quer realmente, né, fazer da vida dele uma expressão plena da vida de Jesus Cristo. Né? E que Clara olha e se encanta e se apaixona e quer que isso se faça na vida dela também. Né? Então, essa teologia do espelho, então o Cristo como espelho e exemplo de vida, né, vai se manifestar em outros conceitos, em outros momentos. Por exemplo, nós sabemos, né, que existe um tripé na espiritualidade franciscana, né? 3 momentos auges da nossa liturgia da Igreja Católica que para Francisco e para Clara são fundamentais: Natal, Eucaristia e Paixão. Nessas próximas palavras minhas, né, nessa reflexão, a gente vai falar um pouco, né, do Natal e da Paixão. Né? Porque o que significa isso? Deus, quando se manifesta, Natal, Eucaristia e Paixão, ele abandona a sua glória, ele deixa para trás a sua glória, o seu poder, a sua riqueza, né? Toda a grandeza e nobreza dele, e se faz um bebezinho, e se faz um pedaço de pão, e se faz um humilhado numa cruz. Então isso é basilar, é muito forte na espiritualidade de Clara e de Francisco. Então, teologia do espelho, Cristo como exemplo e modelo de vida, que se manifesta através, então, né, como a carta mais enfatiza, o Natal, Deus se faz um bebê, Deus é só um menininho, né, esse só entre aspas, é só um bebezinho, e também Deus é um crucificado e maternidade evangélica, né, ao lado de mística nupcial. A gente já vai falar mais de cada um desses elementos. Então, bom, continuando nessa mesma vibe, né, existe uma fundamentação bíblica bastante forte. E nessa fundamentação bíblica, a gente já percebe como a pessoa de Jesus Cristo é central. Aquilo que Cristo viveu, as situações pelas quais Cristo passou, Clara quer viver. Francisco quis viver. É importante que a gente saiba que no momento em que essa carta é escrita, provavelmente em 1234, fazem 8 anos que Francisco faleceu, que Francisco morreu. Então, Clara, por assim dizer, seria a maior franciscana, né? A referência, né, de franciscanismo, por assim dizer. Então, nessa fundamentação bíblica, a gente começa a pescar, né, tudo isso que já foi dito.
né? Compreensão profundamente cristológica da vida. Então, em primeiro lugar, se vocês quiserem ir anotando, né, eu vou falando os versículos bíblicos e passando bem rapidamente sobre o que cada versículo bíblico fala. E aí seria interessante também, eu não vou, até tinha pensado em fazer assim, né? Ler na carta e mostrar como esse versículo está exposto. Não farei. Eu vou dar o versículo bíblico aqui para vocês, dizer alguma coisinha sobre ele, depois vocês caçam esse versículo bíblico na carta. Ela não é tão grande assim, né? Então, o primeiro, Lucas 17, 10. Capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Né? Quando Jesus fala, né, a questão do servo inútil, né, que é bastante interessante na nossa espiritualidade, né, diante, então, bem basicamente, bem, né, resumidamente, diante do bem que se manifesta na nossa vida, diante das coisas boas que nós fazemos, que a gente não se gabe, que a gente não tome para si os méritos, porque Francisco, quando diz, Deus é o sumo bem, Deus é todo bem, o que ele está dizendo? Nada de bom que eu faço é mérito meu. Porque se algum bem se manifesta em mim, a graça é de Deus, o dom é de Deus, o presente é de Deus. Então é Deus agindo. O que é meu de fato? A única coisa nesse mundo que é realmente minha, que não é graça, mas que até isso Deus pode transformar em graça. Mas só tem uma coisa que é minha. E Francisco tira isso de Paulo, né? O pecado. O pecado que eu cometo é meu. A minha limitação é minha, né? A minha miséria, isso sim, realmente é meu. De resto, nada é meu, tudo é graça. Uma das coisas que a gente costuma conversar, né, para vocês que já tiveram, né, felicidade ou infelicidade de partilhar comigo, né, uma coisa que eu costumo dizer, amizade é dom de Deus. Quando a gente agradece, quando a gente sente alegria, né, nos nossos encontros, pela amizade que a gente conseguiu estabelecer, pelos laços, né, afetivos que a gente conseguiu estabelecer, e aí a gente fica feliz em algum momento assim e tal. Amigo, amizade é dom de Deus. Por isso só nos cabe cuidar com carinho, cuidar com sinceridade, com honestidade, mas é dom de Deus. Então é isso que está sendo dito, por exemplo, quando, né, na parábola do servo inútil. Né, nesse trecho do servo inútil. Eu não tenho que me gabar por nada de bom que acontece comigo ou que eu faço, porque tudo é dom de Deus. Eu tenho que dizer, diante de um trabalho bem feito que eu fiz, eu tenho que dizer assim, não fiz mais do que eu tenho que pensar, dizer é outra coisa. Eu tenho que ter a certeza, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Né? Glória e graças a Deus. Então tá, Lucas 17:10, vocês vão achar na carta ao lerem a carta. Mateus 8:20, né? Esse está bem explícito na carta, bem explícito mesmo. Mateus 8:20 é quando um jovem, né, possivelmente um jovem vocacionado, chega em Jesus e diz que quer seguir ele. Muito possivelmente, Jesus percebe o quão frágil esse rapaz é e Jesus diz assim para ele, meu amigo, as tocas têm suas raposas e os ninhos têm seus pássaros. Não. As raposas têm suas tocas. Pronto, virou um meme para o Daniel me lascar depois. Jesus diz, né, para esse rapaz, as raposas têm suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que está sendo? Como Francisco interpretam essa passagem? Jesus, o Filho de Deus, era pobre, era materialmente pobre, sem muita elucubração, sem muito devaneio, Jesus era pobre. Aqui está dito que Jesus não tinha nem onde dormir, né? Então, a gente já começa a entender o carinho que eles têm pela pobreza. Por que Francisco chega a chamar a pobreza de dama, né? E querendo conquistá-la, né, de fato. Então, beleza, Mateus 8:20, vocês vão procurar aí. A questão do desejo, eu vou colocar aqui Lucas 12:49, né, livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Talvez essa seja um pouquinho mais difícil de perceber,
né? Mas o termo desejo, né, para Clara, para Francisco, é um termo bastante forte, né? Basicamente, eu acho que um texto que é bastante simbólico para nós, para a gente conseguir visualizar, é quando Francisco tem contato com 3 passagens evangélicas que dizem, né, que exortam o ouvinte a ir pelo mundo sem sandália, sem alforje, sem cajado, né, a seguir o Cristo em pobreza, em obediência, a tomar a cruz a cada dia e seguir a Cristo. Quando Francisco tem contato com essa passagem, Francisco diz: é isso que eu quero com todas as fibras do meu coração. Então, esse desejo ardente de levar uma vida evangélica, né? Então, para dizer, o desejo é um termo importante, né? A partir dessa fala, espero que vocês consigam, né, pescar isso na carta, esse trecho na carta. Ainda, né, o livro que eu li para preparar essa fala, ele ainda coloca os salmos, né, alguns salmos, o 142, versículo 2, o Salmo 119, o Salmo 20 e o Salmo 10. Né? Então, sempre na ideia de um ardente desejo de imitar o Cristo pobre e crucificado. Temos ainda, né, essa talvez seja um pouco mais fácil de perceber na carta, Mateus 12, 49. Né? Mateus 12, 49. Estou olhando aqui agora, gente, talvez eu tenha cometido algum equívoco. Se estiver errado, depois, né, no vídeo a gente vai acertar isso. Porque está Lucas 12, 49, que eu falei antes, né? E agora Mateus 12, 49. Pode ser uma coincidência, né, que eu só estou reparando agora, mas pode ser um erro. Se for um erro, depois a gente conserta isso. Então, nesse versículo, se for esse, né, Mateus 12, 49, a gente tem uma indicação do que Clara compreende por mística nupcial. Né? Onde Cristo vai dizer o seguinte, né? Cristo está, né, no meio de uma assembleia, de uma multidão, e alguém vem dizer: Jesus, teus irmãos e tuas irmãs, né, e tua mãe estão aí, ou seja, tua família está aqui e quer te ver. E a resposta de Jesus é para nós até um pouco grossa, né, um pouco esquisita, assim. Jesus diz o seguinte: e quem são minha mãe, minha irmã e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai? Né? É óbvio que é uma construção narrativa toda própria, de um tempo próprio, tal. Jesus não está sendo grosso, Jesus está sendo objetivo e passando um recado, né, bastante claro, que eu acho que a gente não precisa ter crise, pelo menos não crise com a educação de Jesus, né? A gente tem que ter crise quanto à nossa postura diante da vida, diante dessa passagem. Jesus está dizendo: minha família, de verdade, é aqueles que caminham comigo, que fazem comunhão de vida comigo, e a comunhão de vida é fazer a vontade de meu Pai. E bem, a gente sabe muito bem, né, qual foi o caminho escolhido por Maria, que tipo de caminho Maria trilhou nessa vida, né? Então, sim, ela era mãe de Jesus e irmã de Jesus, porque cumpriu muito bem a vontade do Pai, né? A gente sabe disso. Então, beleza. Mais esse versículo bíblico, né, para a gente procurar na carta. O próximo, Mateus 5, é o Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 3, né? Sobre a bem-aventurada pobreza. Né? Vai ter uma indicação aí, né, sobre as bem-aventuranças, como a pobreza se encaixa ali, e a gente pode procurar isso na carta. Ainda, né, outros textos presentes aí, Lucas 12, 32, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e seguintes, Mateus 19, 30, Mateus capítulo 19, versículo 30, e Lucas capítulo 9, versículo 28. Beleza? Lucas 12, 32, 1 Coríntios 1, 26, Mateus 19, 30, Lucas 9, 28. Então, por fim, né, nessa sessão de fundamentação bíblica para perceber como
clara, né, usa a Bíblia para embasar a vida dela, né? O último conceito, então, o último trecho é Filipenses 2, Filipenses, né, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 6 a 8. Filipenses 2, de 6 a 11. 2, 6 a 11, não 8. Para falar da kenosis, teologia da encarnação. Kenosis, gente, é um termo teológico que basicamente diz abaixamento. Para a gente entender o que é kenosis, pensa o Natal, né? Deus que se faz um bebezinho. Imagina, né, um adulto, você, uma pessoa grande, independente do seu tamanho, né, mas você é um adulto, você é um jovem. Imagina você para conseguir dar um abraço num bebê que está vindo engatinhando até você. Qual é o movimento que você precisa fazer? O de abaixamento, você tem que ir até o chão. Você pode ficar no chão para abraçar a criança, se ajoelhar e abraçar a criança no chão, ou você pode elevar ela, né? Os dois movimentos são bastante simbólicos, porque esse movimento de se abaixar para conseguir abraçar e acolher a criança, ou mesmo o movimento depois de elevar, se abaixar para elevar, é um movimento kenótico de Deus. Deus se abaixa até nós, se faz um de nós para nos elevar. Ok? Então, encerrada esse momento de sessão bíblica, por assim dizer, de fundamentação bíblica, para dizer como a pessoa de Jesus Cristo é extremamente importante na espiritualidade, na compreensão de Clara sobre a vida e como ela está presente nessa carta. Vocês vão caçando, algumas partes eu vou voltar aqui. Beleza? Então, vamos para um trecho bastante bonito, né, e significativo para a gente, que vai falar sobre a maternidade evangélica e a mística nupcial. Né? Mística nupcial, então núpcias, né? A união de vidas entre o homem e a mulher, né? A gente costuma dizer, usar para esse momento, para o apaixonamento, né, para o casamento, a gente costuma usar a palavra esponsalidade, uma espiritualidade esponsal. Então, comunhão de vidas, partilha de vidas, partilha de projeto, é o que a gente vive quando, né, a gente se apaixona por alguém ou por alguma causa, né, e faz da nossa vida, né, orienta a nossa vida em relação a esse objeto do nosso amor. Né? Então, ao invés, né, de contrair um relacionamento íntimo com uma pessoa, né, que existe assim como eu, né, que está aqui do meu lado fisicamente, a esponsalidade aqui se dá com Jesus Cristo. É uma espiritualidade que se demonstra, que se encarna de um modo bastante concreto, né? Que a gente vai vendo, que a gente já viu bastante coisa e vai continuar vendo. E continua sentindo que, no fundo, é aquilo que nos apaixona e nos faz querer caminhar por essa senda, né? Por essa trilha que a gente está caminhando. Então, né, essa espiritualidade nupcial, né, essa comunhão de vida com a vida de Jesus Cristo, ela tem a ver com maternidade evangélica, porque não tem como, né, eu viver autenticamente uma união com Jesus Cristo e não ser fecundo, e não haver fecundidade, e não haver fertilidade. Então aí o conceito de maternidade, porque quem é a mãe? Quem é a mãe? Mãe é aquela que gera vida. A maternidade aqui é maternidade evangélica. Então, a gente pode associar isso ao contexto de muitas irmãs, né? Muitas garotas, muitas mulheres procurando aquele estilo de vida, que era um estilo de vida novo. Em outro momento, a gente já deve ter ouvido falar, né, sobre o que consistia esse movimento clariano, então. Não é uma vida monástica comum, né? Não existe a hierarquia pesada dos mosteiros. Né? A vibe de um convento mosteiro franciscano clariano é outra coisa. Né? Existe uma outra alegria, uma outra leveza. Né? Então, é diferente. Então, aqui, né, em breves palavras, a mística nupcial, a espiritualidade esponsal, que tem a ver com a maternidade evangélica. Né? Então, aqui, como eu dizia, né, lá no começo, Clara usa, né, o exemplo da vida de Inês, que larga as pompas do mundo para abraçar uma pobreza evangélica. Clara deixa bem claro. Deixa bem claro. Legal, né?
Clara deixa bem claro na sua carta com esse movimento. Ela nunca perde de vista que ela está falando com uma princesa. Ela nunca perde de vista que ela está falando com alguém que tinha muitos privilégios, que o que ela está abandonando é muito grande, mas aquilo que ela está abraçando é maior ainda. Inês está deixando de se casar com o imperador. Inês está abrindo mão de um poder temporal, de um poder material extremamente grande, extremamente potente, mas para abraçar um estilo de vida, uma pessoa ainda mais importante. É engraçado, né? Eu acho bonito, significativo, pensar que Francisco, no início da caminhada dele, também era assim. Francisco queria ser cavaleiro, queria servir um conde importante, algum nobre importante. Francisco queria se fazer uma pessoa nobre, né? Então, para isso, ia servir algum imperador, algum rei, um barão, um conde, né? E na caminhada, Francisco era tão intenso no desejo dele, ele queria servir aquele que fosse um senhor realmente poderoso. Durante a caminhada dele, ele vai percebendo, né? O que é a cruz de São Damião quando conversa com Francisco? Francisco, quem pode ser melhor para você? Quem pode te fazer melhor? O servo ou o Senhor? Ué, mas é claro que é o Senhor. Então por que você serve a servos? Então Francisco tem um insight, tem um estalo. É verdade. Eu acho que eu estou seguindo homens poderosos, mas existe um ser muito mais poderoso. Existe um homem muito mais poderoso. É Jesus Cristo. Mas o poder de Jesus Cristo se dá de modo quenótico, de modo que num movimento de abaixamento. De novo, Deus é um bebezinho, Deus é um pedaço de pão, Deus é um crucificado, um humilhado numa cruz. Então Francisco quer se fazer nesse exato movimento, né? Então Francisco também se abaixa. Clara está nessa vibe também, ela também se abaixa. Então, para entrar em união esponsal, em comunhão de vida com Jesus Cristo que se fez pobre, ela também se faz pobre. E deixa isso bem claro. Inês, você está abrindo mão de um poder muito grande, mas está abraçando algo realmente milhões de vezes maior do que isso. Tá? Então, vocês vão perceber isso também na carta. Eu vou ler, então, um pequeno trecho, né? Para demonstrar isso. Porque, embora pudesseis gozar mais do que outros das pompas e honras deste mundo, desposando legitimamente, com maior glória, o ilustre imperador, como teria sido conveniente a vossa excelência e a dele, rejeitastes tudo isso e preferistes a santíssima pobreza e as privações corporais, com toda a alma, o desejo, e com todo o afeto do coração, tomando um esposo da mais alta nobre estirpe, o Senhor Jesus Cristo, que guardará a vossa virgindade sempre imaculada e intacta. Aqui, gente, eu vou falar uma coisinha sobre a questão da virgindade e fazer relação com uma palavra que aparece já logo na saudação, bem no comecinho. Clara diz, né, ela se diz indigna flâmula, né, fâmula de Jesus Cristo e servo inútil das senhoras inclusas, né? O Frei José Carlos Pedroso usa a palavra inclusas, porque ele diz que enclausuradas era uma palavra que ainda não existia, em outras traduções vai estar enclausuradas. De qualquer modo, inclusa e enclausurada vão ter para a gente aqui o mesmo sentido, e vão ser opostas à palavra reclusa, que aí sim é um termo usado pelo Papa Gregório IX, que está no bojo, que era a compreensão usual da época. O que significa? Né? Tem um modo de ser, de compreensão todo próprio, né, da igreja de então. E o Papa Gregório é a referência desse modo de pensar. A reclusão, a vida monástica, né, a vida de mosteiro, com a sua hierarquia própria, com a sua proteção própria, a ideia de fuga mundi, fuga do mundo, proteção do mundo, separação do mundo, que o mosteiro trazia, né, especialmente para as mulheres, tinha
Talvez para a nossa sensibilidade moderna, né? Eu fico pensando agora nas minhas amigas feministas, talvez essa parte cause um pouco de dor, de constrangimento e de sofrimento. Mas não sejamos anacrônicos, né? A gente tem que entender, né, que o contexto da época e tal, mas é óbvio, Clara e Francisco não concordam com isso. Existe uma ideia, então, de que a mulher, por ser o sexo frágil, por ser, justamente isso, por ser o sexo frágil, ela é mais propensa ao pecado, né? No caso, estamos falando do pecado da concupiscência, né? Dos pecados da carne, do sexo. Então, por isso, a vida monástica, proteção. Então, veja que a compreensão de virgindade e de castidade é extremamente negativa e extremamente materialista, né? É extremamente biológica, né? Está nesse sentido, está nessa vibe, né? E essa é a compreensão do Papa Gregório. Então, o Papa Gregório, nas bulas dele, diz: senhoras reclusas, as monjas reclusas, ou seja, separadas do mundo, a fim de que protejam a sua virgindade e a sua castidade. Clara não pensa assim. E quando ela diz a palavra inclusas, enclausuradas, seja qual for a tradução, né? Ou inclusas ou enclausuradas. E quando ela coloca aqui, Cristo guardará a vossa virgindade, ela está colocando um outro modo de compreender a coisa, muito mais aberto, muito mais evangélico. A vida, né, das monjas, das irmãs clarissas, não é, a princípio, uma vida contemplativa, é uma vida evangélica. Elas estão guardando o modo de ser dos freis, que levam vida apostólica, ou seja, né, é convento, não é mosteiro. O mosteiro é o lugar da proteção do mundo. O convento é para onde convergem os freis, é para onde convergem os religiosos. Após o seu trabalho no mundo, eles voltam para o convento para conviver, para fazer as refeições juntos, para rezarem, para fazer os trabalhos internos da casa. Essa é a ideia de convento. Clara mora no mosteiro, mas a compreensão dela é de convento. Não sei, gente, se é claro. Se não tiver muito claro essa parte, depois nas lives ali, na parte da conversa, né, a gente tenta esclarecer melhor, né, esse ambiente aqui. Mas o importante, né, para a gente saber agora é que Clara tem uma compreensão, né, evangélica de virgindade e de castidade. E a vida em mosteiro não está associada, né? A vida em mosteiro é porque Deus quer que elas vivam aquele estilo de vida. Não é porque elas têm medo de cair no pecado, porque são um sexo mais frágil. Ok, gente? Tranquilo? Espero que tenha ficado entendido. Às vezes eu não entendo o que eu estou falando e acho que as pessoas também não entenderam. Beleza. Então, a ideia nisso, né, de maternidade evangélica e espiritualidade nupcial, né, já falamos da esponsalidade, e a questão de ser irmão e irmã, né, irmão e irmã de Jesus Cristo, né, sendo filhos do mesmo Pai, participamos do mesmo projeto divino e de redenção do cosmos. A centralidade é no batismo, através do qual somos inseridos neste projeto a ser realizado no nosso cotidiano, no nosso, né, no dia a dia, que a gente realiza essas coisas. Há também, gente, na carta, né, uma linguagem simbólica bastante bonita, assim, e bastante enfatizada. Faz a gente perceber uma semelhança com o livro de Cântico dos Cânticos, que para muitos místicos, especialmente, né, na Idade Média, tinha-se um carinho bastante grande por esse livro, né? É um livro aparentemente muito romântico, aliás. Não só aparentemente, é um livro muito romântico, ele fala realmente, né, do amor, né, entre o homem e a mulher, do relacionamento, mas óbvio que usado como símbolo, para dizer o amor, a relação de amor entre nós, seres humanos, e Deus, né? Então, só assim, né, para a gente dar uma passada e ter uma noção, né, do significado dos símbolos, nos versículos 10 e 11, a gente vai ler o seguinte: já estáis tomada pelos abraços daquele que ornou o vosso peito com pedras preciosas e colocou em vossas orelhas pérolas inestimáveis. Ele vos envolveu com gemas primaveris e couros cantes, e vos deu uma coroa de ouro marcado com o sinal da santidade. Eu não sei o que é couros cante.
Então vamos lá, estar tomada pelos abraços, né? O que significa senão a questão da segurança, do conforto, do aconchego, do afeto, né? O peito é lugar do coração, é importante a gente ter noção desses símbolos. Pedras preciosas são os dons do Espírito Santo, e aqui, especificamente, os dons do Espírito Santo necessários para que elas, as irmãs, façam o caminho que precisam fazer, que se dispuseram a fazer, que, humanamente dizendo, é um caminho impossível, é um caminho extremamente difícil, que só pode ser bem trilhado com o auxílio do Espírito Santo. E quem é que orna a mulher? Quem é que orna a esposa, a amada, senão o próprio Cristo? As orelhas, né? Também aí especificadas, orelha é lugar da escuta da palavra, também é importante a gente saber disso. E gemas, pérolas, coroas, né? Isso talvez, dependendo da tradução, né? Esse componente, eu não vou saber dizer, como é que é? Esses brilhantes, ouro, essas coisas aí, né? Gemas, pérolas, a coroa, são sinais da realeza, que aponta para o destino cristão da santidade. Né? Então, são sinais de realeza, que tem a ver com a nossa santidade. Sempre lembrando, Inês é uma pessoa da realeza, ela advém da realeza. Né? E Clara está brincando com as palavras. Né? Ela está usando as palavras como metáfora para fazer as comparações e dizendo, né, a que realeza agora Inês aspira. Beleza. Continuando. Vamos para a última parte, que vocês já devem estar com a orelha quente aí, de ficar me ouvindo, né? Vamos falar então da teologia da encarnação, a kenosis, o Natal. Poderia se falar também mais da cruz, tá, gente? A cruz, ela não aparece, ela aparece aqui em algum momento, né? Inclusive naquele que eu estava lendo, né? Não. Quando Clara fala, portanto, irmã caríssima, ou melhor, senhora muito digna de veneração, porque sois esposa, irmã e mãe do meu Senhor Jesus Cristo, destacada pelo esplendor do estandarte da inviolável virgindade e da santíssima pobreza, ficai firme no santo serviço do pobre crucificado, para dizer quão importante, né, é a imagem de Cristo crucificado. Não é o Cristo Rei do Universo a imagem que é aludida, né? Não é o Pantocrátor que é aludido em Clara e Francisco, né? É o pobre crucificado. Mas aqui a gente vai falar então da teologia da encarnação. A cruz também é uma kenosis, tá? Todo movimento onde a gente percebe que Deus se abaixa para chegar em nós é uma kenosis. Mas aqui a gente vai dar um foco maior agora, né, no Natal. No versículo 19, nós lemos assim: portanto, se tão grande e elevado Senhor, vindo a um seio virginal, quis aparecer no mundo desprezado, indigente e pobre, quis aparecer no mundo desprezado, indigente e pobre, para que os homens paupérrimos e miseráveis, na extrema indigência do alimento celestial, nele se tornassem ricos, possuindo os reinos celestes. Ou seja, de novo aquela imagem do adulto, você que se abaixa para acolher e abraçar uma criança, e aí você se eleva. Você fez o movimento kenótico de se abaixar e elevou aquele por quem você se abaixou. Deus faz isso conosco. No Natal, de modo especial, no Natal, na Eucaristia e na cruz. Então, aqui a gente percebe, né, o quanto a espiritualidade de Clara, a exemplo de Francisco, né, ela é extremamente objetiva e poética. É poética, sim, mas muito objetiva. A gente não tem... como que eu posso dizer isso? Não dá para ficar fazendo muita elucubração, não dá para ficar devaneando demais, tendo muito devaneio, interpretando demais. Eles são objetivos. Apesar do estilo de escrito poético, bastante bonito, né, rico de afeto, eles são muito objetivos. Cristo foi pobre, isso significa que Deus se abaixou. Deus podia ter vindo de outros modos. Deus podia ter vindo de modos mais gloriosos, né, mais
mais, não sei, né, que palavras usar, mais esplendorosos, mas Deus, ao se fazer um de nós, escolheu ser um miserável. Se Ele escolheu isso, se o Criador e Redentor escolhe a via da pobreza e abraça a pobreza com tanta ênfase, com tanta força, então eu, sendo filho à sua imagem e semelhança, também tenho que trilhar esse mesmo caminho. Então, né, em Jesus, Deus abre mão de sua infinita glória e se abaixa a nós, a kenosis, à altura do ser humano. Isto é a teologia da encarnação, tão presente desde o princípio da vida de nossa família franciscana. Nasce numa manjedoura. Durante sua vida não tem onde reclinar a cabeça. Se dá no mais simples dos alimentos e morre desapropriado até mesmo de sua dignidade na cruz. Cristo é pobre e pronto, sem rodeios, sem elucubrações e sem abstrações e devaneios intelectuais. É só isso. Deus é um bebê, Deus é um pedaço de pão, Deus é um crucificado. Este espelho Francisco viu. Clara agora está vendo e está apresentando para Inês, né? A nossa irmã, então, mais recente, uma ex-princesa, uma ex-membra do mundo real, que está abraçando agora uma outra realeza. E assim, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, todo mundo muito louco aí, ouvindo, vendo esse vídeo, né, nós terminamos essa reflexão. É esse mundo que está sendo apresentado a Inês nessa carta. É essa vibe que está sendo apresentada para a gente nessa carta, né? Então leiam, façam aí as suas reflexões, as suas inferências e mais tarde a gente troca ideia. É nóis. Obrigado, paz e bem.